Fala, povo de Deus, graça, paz, prosperidade da parte de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui mais um dia, aqui firmes no propósito de estarmos aqui orando, intercedendo, clamando ao Senhor e permitindo que o Espírito Santo mude o nosso interior, mude o nosso coração, mude o que Ele quer e o que Ele deseja mudar. Sejam todos muito bem-vindos, tenham todos aí uma excelente noite, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui, da parte de Deus, em nome de Jesus, e creio que vai ser uma palavra de vida, uma palavra de direção, uma palavra de norte, um ensinamento profundo, profético, para esse tempo, para Deus te ajudar aí na sua caminhada com Jesus Cristo. No final quero fazer uma oração. Você que está entrando aí, já ative o sininho, curta, compartilhe, ajuda-nos a evangelizar o máximo de pessoas aí, envia nas suas redes sociais e naquilo a qual Deus te tocar, seja bondoso, generoso e nos ajude aí, queridos, a alcançar o máximo de vidas aí, em nome de Jesus Cristo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, porque certamente Deus, Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Deus, queridos, conhece o teu coração, pensamentos, intenções e entranhas. Esse é o tema da minha mensagem. Talvez muitos sabem que Deus realmente conhece, mas não entende a profundidade desse conhecimento a qual Deus, Ele sabe, examina profundamente eu, você, a igreja e todos os habitantes dessa terra, desse mundo. Quero abrir aqui com um texto base aqui. Antes, eu quero que você entenda, eu vou dar uma pequena introdução aqui para você entender quão profundo é isso. Eu quero falar de algo muito assim, sabe, além de ser profundo, delicado e ao mesmo tempo poderoso, sabe? Deus conhece cada pensamento seu, o Senhor conhece cada pensamento meu, cada intenção tua e cada intenção minha, sabe? Conhece cada intenção do seu coração. Ele sabe de tudo, mesmo quando você guarda silêncio, mesmo quando você não reparte, mesmo quando você não libera nenhuma palavra, Deus conhece, Ele sabe, Ele vê as suas decisões, as suas intenções, mesmo antes de você as verbalizar. É interessante isso, né, queridos? Você já pensou, você que me acompanha, me assiste, que você já pensou em algo que ninguém sabe, mas que Deus já sabia? Você já passou por essa situação? Pois o Senhor não apenas sabe, escute isso, Ele não apenas sabe, Ele já está diante disso, Ele já vê isso, queridos, sabe? Ele já examina antes mesmo de você falar o que você vai falar. O teu coração está exposto, o teu coração já está exposto a Ele mesmo no teu silêncio. Em 1 Samuel 16:7, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. É interessante, queridos, 1 Samuel 16:7, Deus, Ele não julga pelas aparências, Ele não julga, sabe, por aquilo que muitas vezes nós estamos vendo. Não, é diferente. Deus, Ele conhece as intenções, as motivações, os pensamentos, mesmo antes de qualquer palavra ou ação. Isso é muito profundo, queridos. É muito poderoso, sabe? Ninguém pode, sabe, ocultar nada da parte de Deus. O nosso coração é totalmente exposto diante de Deus. Ele é totalmente, sabe, ele fica patente, ele fica nu, ele fica totalmente transparente diante de Deus,
Nós podemos ocultar coisas de pessoas, podemos ocultar coisas de lugares, no sentido de não vou falar isso, vou guardar isso para mim, eu acho que não é o momento. É claro que tem hora que você não tem que falar, não estou falando para você misturar esse tipo de situação que você precisa ter cautela e prudência, mas eu estou dizendo que antes mesmo você pode esconder aí dentro. O Senhor conhece, o Senhor sabe, Ele sabe do meu e do teu coração. Isso, ao mesmo tempo que é bom, é perigoso, é uma palavra que eu acredito que Deus traz o nosso coração para, aplicarmos o nosso coração naquilo que é puro, naquilo que é reto, naquilo que é íntegro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. Se, como Paulo disse, se há alguma coisa nisso, se há algum louvor nisso, pensai nessas coisas, nas coisas que são do alto. Sabe, queridos, o nosso coração, ele é perigoso, ele é enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha isso como é profundo. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Olha o que Deus está falando aqui. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, como diz a palavra do nosso bondoso Senhor em Jeremias 17, versículo 9 e 10. Aqui está uma verdade, queridos, eu quero que você preste atenção aqui. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É a palavra de Deus, não sou eu falando, estou aqui pregando a palavra. Aqui está uma verdade. O coração humano, ele é enganoso e falho. Ele é enganoso e falho. Só Deus pode sondar, revelar e transformar. Só Deus, nem eu nem você. Se não tivermos o Espírito Santo, nós não temos a condição de sermos mudados, de sermos transformados. Precisamos abrir o nosso coração para Ele. Precisamos abrir o nosso interior ao Espírito Santo, para que Ele mesmo, no silêncio das nossas intenções internas, motivações, nós, como que eu poderia falar para você? É você falar quando você, nós viemos de uma natureza caída, adâmica, queridos, e a nossa inclinação à carne, ela se inclina para as coisas que não agradam a Deus. Paulo já deixou isso claro, que é uma luta entre a carne e o espírito. O querer bem estava nele, mas o mal que ele não queria, ele sempre acabava cometendo. Chegou a falar: miserável homem que sou, falando: eu dependo do Senhor, Pai, para que o Senhor alinhe as minhas motivações e intenções. Queridos, quando vem algo dentro de mim, algo que está errado, que não está de acordo com a palavra, que vai desagradar a Deus, eu já corro para a presença do Espírito e já falo: Senhor, por que isso? Tira de mim, me ajuda, me socorre, me auxilia, Senhor, porque a natureza, a velha natureza, muitas vezes ela quer se levantar, e isso você vai conseguir vencer somente subjugá-la na presença do Espírito Santo, queridos, na presença do Senhor, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sonda todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele conhece através da sua onisciência. O Senhor conhece através da sua onisciência. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, o Senhor entendes o meu pensamento. Note isso. Davi descobriu isso. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Como está em Salmo 139, do versículo 1 ao 4 ali. Antes mesmo de Davi falar uma palavra, ele já sabia. Isso aqui é uma inspiração do Espírito, queridos. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. É o próprio Espírito auxiliando o homem, é o próprio Espírito gerando a palavra profética e auxiliando o homem. Isso aqui não partiu da cabeça de Davi, irmãos. Isso aqui não parte da minha cabeça. Isso aqui não parte da cabeça dos pastores, dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas, dos mestres. Não, a palavra de Deus, ela é inclinada
por uma ação sobrenatural da onisciência, do Espírito Santo, usando homens. Então eu quero que você entenda, antes da palavra chegar na sua boca, Deus já sabe o que você vai falar, do que você ia falar. Olha como isso é profundo, é poderoso, é perigoso. Se você usar as palavras para bênção, a poder, né? Da vida e da morte está na nossa boca. Você vai escolher do fruto da sua paga, do fruto daquilo que você está falando. Então, antes mesmo de vir na nossa boca, antes mesmo de ser gerado, ele já sabe o que nós vamos falar. Isso é muito poderoso. Antes da intenção se transformar em atitude, ele já sondou, ele já sabe. Você fica aí até o final que você vai entender a complexidade da palavra, a complexidade da estrutura do que Deus quer gerar no meu e no teu interior. Davi em 1 Samuel, depois tu leia lá, eu estava fazendo uma devocional nessa palavra e eu fiquei assim impactado, que eu falei, meu Deus, Davi aqui nem orou, ele só pensou e Deus já entendeu a mensagem. Nós podemos trazer para os dias de hoje. Davi aqui em 1 Samuel 27, ele pensa, ele teme, ele planeja, mas Deus antes dele falar, porque não foi uma oração, queridos. Depois você leia lá 1 Samuel 27, Deus já conhecia, Deus já sondou, e ele já sabia o que Davi ia fazer, o que Davi ia falar, qual que era a intenção dele, qual que seriam os planos dele, qual que seriam os projetos dele, aquilo que Davi estava planejando. Deus já conhecia tudo. Vou te dou outro exemplo, Caim e Abel. Antes mesmo do sacrifício, Deus já via a inveja no coração de Caim. Antes dele sacrificar ali, o Senhor já via, já tinha sondado as motivações, as intenções de Caim, queridos. Sabe, nada escapa de Deus. Ele enxerga o invisível. Aquilo que o homem não vê, ele vê. Ele pesa as intenções e motivações. Eu tenho falado, muitos sabem, talvez eu não falei aqui, mas algo que eu tenho aprendido com o Espírito Santo e eu tenho compartilhado com algumas pessoas. Eu quero que você, sabe, traga luz no teu entendimento. Sabe, eu tenho visto, irmãos, que Deus, ele pondera duas intenções. Tem pessoas hoje que fazem as coisas certas, mas com a intenção errada. Mas tem pessoas que fazem as coisas erradas, mas com a intenção certa. Ou seja, pessoas que Deus fala que ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Ela sabe que sabe o que ele está, a motivação, a intenção está errada, sabendo. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Mas tem aquele outro que ele está fazendo tudo errado, mas com coração de criança, com coração sensível, com coração, sabe, sincero, com o coração inclinado para fazer o bem, e Deus pondera. Pergunte, é uma reflexão, qual que você acha que Deus, ele pesa os dois na balança, mas qual que Deus abona, qual que Deus não abona? Eu vou deixar para você se responder. Essa resposta o Espírito Santo me deu, sabe, mas não é o tema da minha mensagem. Eu quero que você coloque aí nos comentários qual Deus abonou. Nós temos um caso na Bíblia que dois filhos que Deus ali conta, Jesus contando, falando que um ia trabalhar na vinha com o pai e disse, não vou, e o outro disse, pai, eu vou, e acabou não indo. Esse que falou que não ia se arrependeu e foi, o que falou que ia não foi. Responda para você mesmo, qual desses Deus abonou, qual Deus ele ponderou, qual Deus qual que fez a vontade de Deus, sabe, queridos? Responda aí nos comentários,
Sabe, se tu tiver coragem, responda aí para você mesmo. Ou seja, não adianta ter uma motivação errada, uma motivação ruim, uma intenção ruim, tentando fazer as coisas de uma forma que desagrada a Deus. Como eu disse, tem muitas pessoas fazendo a coisa errada, mas com a motivação e a intenção certa, pura, plena, como um coração de criança, um coração, sabe, totalmente sem maldade, sem malícia, com a pureza, e outros fazendo as coisas certas, mas com a motivação e intenção errada. Temos que tomar cuidado, queridos, sabe, nada escapa de Deus, Ele enxerga o invisível e Ele pesa as intenções. Sabe, queridos, eu quero te falar algo aqui muito impactante, muito profético e muito real. Deus vê o que você vê. O Espírito Santo está dentro de você. Ele vê o que você vê. E o pior não é saber que Deus vê tudo. O pior é saber que Ele está vendo exatamente o que você está vendo, na hora que você está vendo. O pior não é saber, eu vou repetir isso aqui, o pior não é saber que Deus vê tudo, o pior é saber que Ele está vendo exatamente o que você está vendo e na hora que você está vendo. Isso é muito delicado, é uma palavra de despertamento, é uma palavra que você olha para dentro de você e fala: eu preciso melhorar aqui, eu preciso ajustar aqui, preciso alinhar aquilo. Ah, mas aquele todo mundo faz. Não vos conformeis com esse mundo. O mundo faz, a pessoa do lado faz, mas você não é todo mundo, sabe? O Espírito Santo já me disse isso. A minha mãe, quando estava viva, falava: você não é todo mundo. Eu ouvi isso do Espírito: você não é todo mundo. E eu costumo dizer que porque o outro faz, eu não sou a Maria vai com as outras, eu não vou pecar com o pecado de Judas. O Senhor, nosso espelho, a nossa vitrine, Cristo não pecou com o pecado de Judas. Ele disse: amigo, o que vieste fazer, faça. E deu um beijo nele, amou ele, viu que as características, o fruto do Espírito, a condição de Cristo não mudou por causa de Judas. Queridos, isso é muito forte. Eu não sei se você está entendendo essa palavra. Ele não mudou com o pecado de Judas, ele continuou sendo Cristo. Sabe por quê, queridos? É forte que eu vou te falar. Cada um só dá o que tem. Cada um só dá o que tem. Cada um só dá o que tem. Se a pessoa deu maldade, é o que está no coração dela. Se a pessoa plantou vingança, inveja, discórdia, divisão, é o que está dentro dela, infelizmente, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, daquilo que abunda o coração. Isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte. Ele não apenas vê as suas ações, ele vê seus olhos. Tá entendendo? Ele não apenas vê as suas ações, suas atitudes, ele vê os seus olhos. Ele vê você vendo e sabe o que está no coração no momento exato. Ou ele sabe o que está no coração no exato momento. Porque a palavra de Deus, queridos, é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma, escute isso, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas, eu tenho falado muito disso aqui, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, como está em Hebreus lá 4, versículo 12 e 13. A palavra não erra o alvo, ela vai direto nas intenções e nas motivações e pondera, ela divide juntas, medulas, alma e espírito. Queridos, o Senhor conhece. Não adianta, o Senhor sabe. Ninguém engana a Deus. Ninguém pode passar desapercebidos aos olhos de Deus. Sabe, queridos, nós temos um relato poderoso aqui em Jesus no Novo Testamento. Sabe que Deus, Jesus, conhece o nosso coração, conhece a intenção de cada um.
mas o próprio Jesus não confiava neles. Olha o que diz aqui em João 2, 24 e 25, mas o próprio Senhor Jesus não confiava neles porque os conhecia a todos e não necessitava de que alguém desse testemunho do homem. Meu Deus! Porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus conhece o interior de cada pessoa. Ele não se impressiona, escute isso, Jesus não se impressiona com aparência. Ele sabe o que está por detrás de cada máscara, de cada pessoa, de cada ação, de cada intenção, de cada atitude, de cada premeditação. Ele sabe o que você fala, o que você pensa, como você vai agir. Ele sabe, ninguém pega Deus de surpresa, queridos. Ninguém pega Deus de surpresa. Uma certa vez os fariseus tentaram ali, eles enganavam todo mundo. Saduceus, fariseus, aqueles homens religiosos, eles enganavam todo mundo. Eles tinham uma capa, um arquétipo de de santidade, mas todo mundo achando que eles eram homens de Deus. Escute o que eu vou falar, que o Senhor me trouxe aqui. Todo mundo achando, ali vai os teólogos, ali vai os homens ungidos, ali vai os homens, poderosos. Todo mundo humanamente via os fariseus assim, mas Jesus diz ali em Mateus capítulo 15, vocês me louvam e me honram com os lábios, mas o seu coração está diante de mim, está longe de mim. Ou seja, Jesus falando, não adianta me enganar, não tente me enganar, não coloque uma capa, um estereótipo, uma performance, uma eloquência. Não, eu conheço as suas entranhas, eu sondo o mais profundo do teu ser, do teu íntimo, e conheço. E Deus, ele diz aqui que ele vai dar a paga a cada um. Então é tempo, queridos, de um arrependimento, de se santificarmos, de deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso interior, ele conhece cada um por detrás, se tem o outro faz, deixa eles, que Deus estenda a misericórdia, mas nós não podemos se igualar, não podemos ficar nessas rodas com pessoas que não querem mudança, que não agrega, que não nos leva para perto de Deus. Ande com pessoas que falem de Jesus, que agregam a Jesus, mas entenda bem, antes que alguém fale, você tem que estar com pessoas, principalmente, eu sou bem papo reto, crentes que te levam para perto de Jesus, mas não estou falando com as pessoas do mundo. Eu e você, nós fomos levantados para ir nos becos, nos valados e resgatar as pessoas do mundo, essa sim. Mas o pior, queridos, não é as pessoas do mundo, o pior é os hipócritas dentro da igreja, o pior é a hipocrisia. Como, não sou eu só falando, não, a palavra está recheada. Esses fariseus andavam, congregavam juntos, eles oravam, eles falavam que davam dízimo, eles falavam que jejuavam 2, 3 vezes na semana, eles apontavam que não eram como os pecadores, que eles eram justos. Oh, queridos, isso tem no nosso meio, isso tem no meio do trabalho, isso tem na família, isso tem em todos os lugares, mas eu e você, nós fomos plantados na videira para ser a diferença. Para ser a diferença, queridos, porque Jesus não se impressiona com nada. Você acha que Deus se impressiona derramando unção aqui, eu pregando, ou qualquer outro pregador pregando? Ele vai olhar e vai falar assim: olha, Arcanjo Miguel, olha como esse homem prega, olha, Anjo Gabriel, olha como ele se move nos dons espirituais, olha a pregação dessa igreja, que poderosa, olha, Pai, Jesus, você não está chorando, você não está em lágrimas, não está te quebrantando a pregação desse homem, olha como ele é poderoso. Você acha que Deus se impressiona com isso? Queridos, é um choque aqui. Desperta, tu que dormes, e te levante dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não, Deus não se impressiona com isso. Ele é dele, ele traz isso, ele que move, ele que opera o querer e o efetuar. A ministração é parte de um princípio que Deus usa o homem. E eu não estou impressionando Deus, nem você impressiona Deus, ninguém impressiona Deus.
sabe? É um despertar de olhos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas note, paramos por aqui, olha aqui no versículo 10 diz, mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra, está falando do Espírito Santo, não é o Espírito do homem, o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, ali em 1 Coríntios 2,9, queridos, o Espírito Santo revela o que está oculto, o Espírito Santo revela o que está camuflado, inclusive dentro de você, dentro de mim, dentro de qualquer pessoa. Isso é muito poderoso. Nós temos um Deus que conhece tudo, que sabe de tudo, ele sabe e vai julgar, ele vai julgar as intenções, as motivações, sabe? Por isso não se impressione com homens, mas se impressione com Deus através do homem, com o Espírito Santo, que é maravilhoso, que é lindo e que opera, queridos. Eu quero te dizer e fazer uma aplicação aqui bem prática para você entender. Examine o seu coração hoje. Entregue seus pensamentos a Deus em silêncio. Confie. Ele vê o que ninguém vê e deseja corrigir com amor. Deus é poderoso, queridos. Permita. Deus não apenas conhece, Ele molda intenções. Sabe, nós precisamos entender que Deus opera. Liberdade, queridos, não é sobre aparência, é sobre sinceridade diante dEle. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta aqui para você refletir algo comigo aqui. Você já pensou que até os seus pensamentos mais secretos podem ser transformados por Deus? Você já pensou nisso? Como eu disse, quando vem algo no nosso interior, eu corro para o Espírito e eu te aconselho a correr para lá. Porque Ele sabe, antes de você falar, então é melhor que fale, revele, confesse, abandone, mude, peça ajuda, peça socorro. Mas hoje, infelizmente, dependendo com quem você conversar ou dependendo da mensagem que você ouve, existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo, Deus e aquela pessoa. Esses dias eu falei com um pastor amigo meu, ele achou o bico, ele falou, é verdade, pastorzão. Eu falei, existe o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e você, a quarta pessoa da Trindade, o perfeito, o ser pleno, o ser que não erra, o ser que não falha, que não peca. Olha, querido, toma cuidado, porque a Bíblia fala, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Meu Deus do céu, tá apertando, tá pegando fogo aqui para mim também. Nós fazemos Deus mentiroso se falarmos que nós somos perfeitos assim, queridos. Não, nós precisamos de Deus e Ele transforma o nosso coração. O que precisa ser exposto de Deus, deixa eu fazer uma pergunta, o que precisa ser exposto diante de Deus hoje? Responda aí para Ele, como você quer que Ele molde hoje o seu coração? O que você quer que Jesus faça por você? O que você tem lutado, embatido com a tua alma, que tem desagradado a Deus, que você quer vencer? Você é um homem, uma mulher santa, que quer inclinar para as coisas de Deus, mas tem dado uma vacilada aí, talvez pecado, talvez errado. Deus está falando para mim, para você, o que você quer que eu molde dentro de você. Permita eu trabalhar no teu interior. Eu não vou te acusar, te apontar. Sabe, queridos, Deus, ao momento que a gente fala para Ele, que a gente revela os nossos pecados, Ele não vem com acusação, Ele vem com a justificação, Ele vem com a absolvição, Ele vem, sabe, nos purificando, nos limpando, sabe? A Bíblia fala que quando nós confessamos Ele e abandonamos, nós alcançamos misericórdia.
Ele é fiel e justo para perdoar, para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Então o que você hoje precisa expor diante de Deus? Porque já está exposto. O que você precisa confessar? Aonde você quer melhorar? Você tem algum lugar aí que você quer melhorar, alguma área da tua vida que você quer render a Deus, que você quer que Ele tome o controle, que Ele, sabe, te molde? Responda aí para você mesmo, sabe? Você quer que Ele molde o seu coração? Eu quero encerrar aqui essa palavra. Deus conhece o seu coração, conhece os seus pensamentos, seus medos e intenções, conhece tudo, querido. Ele está com você mesmo quando você pensa em silêncio. Ele está ali. Entrega hoje o teu coração e Ele vai moldar as suas entranhas para que você viva em integridade, para que você viva com a cabeça erguida, para que você viva sem culpa, sem condenação, sem julgamento, sabe, sobre você mesmo. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra. Eu quero deixar essa palavra e dizer: entrega hoje tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que te tira a paz, tudo aquilo que, sabe, que você sente que você se distancia de Deus. Não faça como os outros, não anda como a multidão, ande guiado pelo Espírito Santo. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida e te abençoar. Você que chegou agora, curta, compartilha, abençoe alguém aí, envia para os seus contatos, seja generoso, porque Deus vai lhe recompensar a semente plantada em nome de Jesus. E vamos caminhar aqui juntos nesse canal profético para a salvação em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Graças te damos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem operado. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a Ti meu coração agora. Diga aí ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu entrego a Ti o meu coração agora. Em nome de Jesus, sonda as minhas. Vai repetindo aí se tu tiver coragem. Senhor, sonda as minhas intenções, os meus pensamentos e as minhas emoções. Revela o que precisa ser transformado e purificado, mudado dentro de mim, Senhor. Eu estou com o coração aberto para que o Senhor transforme, ainda que doa, Pai. Eu não quero carregar o peso, o fardo. Eu quero trocar com o Senhor o jugo, o fardo, porque a Tua palavra diz que o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave. Que cada, Senhor, coração aqui, Senhor, seja purificado, Pai. Em nome de Jesus, que cada, Senhor, temor aqui, cada um tenha o temor do Senhor, Pai. Cada plano oculto, cada desejo escondido, Pai, seja trazido à luz da Tua presença. Nós estamos aqui na Tua presença e a Tua palavra diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor, Pai. Senhor, molda, Senhor, o meu coração segundo a Tua vontade. Diga a Ele: Pai, molda o meu coração segundo a Tua vontade. Que eu ande em integridade, em santidade e em verdade diante de Ti. Obrigado, Pai. Obrigado, amado, precioso Espírito Santo, porque Tu me conheces por inteiro e ainda assim me amas. Me amas. Eu entrego tudo agora, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e que o sangue de Jesus cubra cada vida aqui presente, em nome de Jesus. E se tem alguém aqui que vai assistir essa live e não tem Jesus, ore comigo. Se você sentir esse desejo de entregar, se essa palavra foi bênção, tocou o teu coração e você quer entregar a sua vida a Jesus, porque não há salvação fora dele, não há caminho fora dele, não há condução fora dele, não há eternidade fora de Jesus. Você vai dizer assim comigo: Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero fazer parte da Tua família. Papai, perdoa os meus pecados, limpa e me purifica, quebra tudo aquilo que tem me impedido de entregar a minha vida para o Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor, e que o Senhor me aceite como filho. Escreve o meu nome no livro da vida
E eu te aceito, Senhor, como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Somente a Jesus que eu aceito como meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você já faz parte da família celestial e o Espírito Santo passa a habitar no teu espírito, fazendo morada, e vai te guiar, vai te sustentar, para que você chegue à vida eterna, para que você receba a coroa da vida. Eu deixo essa palavra, essa oração. Se você puder curtir e compartilhar, Deus certamente vai te abençoar poderosamente. Queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenham sonhos proféticos, tenham uma semana poderosa e vitoriosa e bem-aventurada em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas como para todos sempre. Amém? Deus abençoe, queridos. Tenham uma boa noite.